Reforma da Previdência ainda não chegou ao Congresso, mas já repercute entre os senadores. Comissão de Assuntos Econômicos escolhe relatores de projetos. E Senado recebe iluminação especial para lembrar as doenças raras. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. A reforma da Previdência deve chegar ao Congresso nesta semana. Entre outras novidades, o texto vai fixar a idade mínima para a aposentadoria dos trabalhadores brasileiros, 65 anos para homens e 62 para mulheres. O presidente Jair Bolsonaro avalia comparecer pessoalmente ao Congresso para entregar a proposta da reforma. As mudanças devem ser feitas por meio de propostas de emenda à Constituição. Essa PEC não deve tramitar em conjunto com a antiga proposta enviada pelo ex-presidente Temer, que já está pronta para ser votada no plenário da Câmara dos Deputados. A informação é que, como a proposta do governo inovaria em vários pontos, não seria regimentalmente possível essa tramitação em conjunto, esse apensamento. Então, elas devem tramitar de forma autônoma, né? Ou seja, a proposta, sendo uma proposta de emenda à Constituição, ela deverá ser recebida pela Câmara dos Deputados, encaminhada para a Comissão de Constituição e Justiça da Casa e depois criada uma comissão especial para avaliar a matéria. É provável que, nesse meio tempo, a proposta enviada pelo presidente Temer, né, a PEC 287, ela acabe parada na Câmara dos Deputados, né? Eventualmente, o governo poderia retirar essa proposta ou simplesmente aguardar o exame da nova proposta e, ao final disso, a antiga seria dada como prejudicada. Por enquanto, a equipe econômica do governo definiu que as idades mínimas serão atingidas depois de um período de transição de 12 anos para mulheres e 10 anos para homens. A partir da entrada em vigor da reforma, vai ter uma idade mínima de partida de 56 anos para mulheres e 60 anos para homens. Ela vai subir meio ponto a cada ano até atingir os 62 ou 65 anos. O governo também sinalizou que pode fazer outras alterações que não dependem de mudanças na Constituição. Tem sido dito que haverá um aumento da contribuição dos servidores públicos federais. Essa contribuição hoje é 11%, ela passaria para 14%. O governo sinaliza que aumentaria o tempo mínimo de contribuição para a aposentadoria voluntária dos militares, que hoje é de 30 anos para 35. Isso depende de uma alteração do Estatuto dos Militares, que é também uma lei ordinária. E a reforma da Previdência repercutiu no plenário do Senado nesta segunda-feira. Os defensores da reforma alegam que existe um grande rombo na Previdência e da Seguridade Social. Mas será que esse rombo existe? Isso é uma mentira, baseada em uma fraude, senador Teomário, senador Chico, em uma fraude contábil. Antigamente nós tínhamos 9 trabalhadores para um aposentado, hoje nós estamos com 4 aposentados para um trabalhador. E isso está aumentando porque a nossa população está envelhecendo e vivendo muito mais, graças a Deus. Então, se nós não mudarmos o modelo, copiarmos alguns modelos que existem no mundo, em países que são semelhantes ao país, não vai sobrar dinheiro para nada. Fala-se em capitalização, ou seja, o sistema de poupança individual. Os exemplos estão aí. Foi adotado no Chile, o Chile está voltando atrás. Já está no parlamento mandar uma proposta. Não deu certo. Tudo gira em torno da reforma da Previdência, senão não tem recurso e o país quebra. Ponto final. Deixar agora de lado os cálculos da popularidade e assumir as reformas é fundamental. A Comissão de Assuntos Econômicos tem cerca de 200 projetos na pauta. Na reunião desta terça-feira, às 10 da manhã, começam a ser definidos os relatores de cada uma dessas propostas. Além disso, os senadores vão analisar o relatório da indicação de Roberto Campos Neto para presidente do Banco Central.
Também será feita a leitura do relatório de 2 diretores do Banco Central e de uma diretora para a Comissão de Valores Mobiliários. A sabatina, como é de praxe, é sempre feita na semana seguinte. Roberto Campos Neto e os 2 diretores devem ser sabatinados no dia 26 de fevereiro. O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos lembrou que quem vai comandar o Banco Central precisa dar estabilidade à moeda e defendeu a autonomia da instituição. A nossa economia está muito no brejo hoje porque tinha gente sentado ali na cadeira para querer mandar no Banco Central. Aí é complicado. Presidente mandando no Banco Central não existe. Ninguém é melhor. Nenhum presidente está preparado para ser presidente do Banco Central. De todos que passaram aí, nenhum teria a capacidade de ser presidente do Banco Central. Não conheço nenhum deles. A Comissão de Assuntos Econômicos começa os trabalhos com uma extensa pauta. Além das indicações para o Banco Central, há cerca de 200 projetos, entre os que foram apresentados ano passado e os já apresentados esse ano, que aguardam indicação de relatores. O presidente da comissão lembrou também que, mesmo que a reforma da Previdência seja analisada por uma comissão especial, a CAI irá acompanhar os debates sobre o assunto. A Comissão de Assuntos Econômicos ela tem por obrigação fazer audiências públicas, chamar os segmentos para discutir, para a gente ver o que é melhor. O aumento da participação das energias renováveis na matriz energética brasileira está na pauta da Comissão de Infraestrutura nesta terça-feira. O Brasil precisa de novas fontes de energia e esse projeto estabelece metas. Essa é uma agenda que tem avançado muito, mas nós precisamos de um marco regulatório que estabeleça metas. E esse projeto trata exatamente disso. Eu acho que é importante a comissão começar discutindo temas como esse. Um desses temas que nós devemos enfrentar no âmbito da comissão é o tema das barragens. É um tema que tem que passar pela comissão. A TV Senado é uma ótima maneira de acompanhar o trabalho dos políticos, mas há outras formas de fazer isto. Agora, um aplicativo de celular permite aos brasileiros acompanhar a atuação parlamentar de cada um dos senadores e dos deputados federais. Esta semana, algo chamou a atenção de quem passou pela esplanada dos ministérios. Um binóculo gigante de 15 metros de altura em frente ao Congresso Nacional, para instigar os eleitores a ficarem de olho nos seus representantes. Segundo pesquisa do Pew Research Center na eleição anterior, apenas 42% dos brasileiros acompanha com frequência os acontecimentos relacionados à política do país. Você lembra em quem que o senhor votou para deputado e para senador nas últimas eleições? Deputado, eu não votei não, eu votei só senador, deixa eu lembrar aqui. Senador, não me lembro não. E para deputado? Lembro, mas eu não estou lembrando o nome dele aqui não, não sei não. Para senador, não lembro não, nem deputado não. O senhor costuma acompanhar o trabalho do seu político, aquele que está lá te representando? Às vezes não, viu? A gente fica tão decepcionado. Assistir televisão, o jornal. E por que não? Porque eu não sei, eu quase não tenho tempo, né? Eu não sei o porquê não. O binóculo foi uma iniciativa da Associação Poder do Voto, que criou um aplicativo que possibilita o cidadão acompanhar como seus deputados e senadores votam para os principais projetos de lei. Além disso, ele também mostra a opinião de diferentes entidades sobre determinadas propostas. Se você investir 5 minutos no Poder do Voto por semana, falando vote dessa forma uma semana, sou contra, sou a favor, você cria o seu perfil privado. E eu respondo a pergunta, que é um botãozinho no app. O meu deputado me representa ou não me representa? Se ele não te representa, vai ter um botão dizendo que deputado daquele estado ou do distrito vota mais parecido com seu perfil privado. Para o cientista político Lúcio Renault, as novas tecnologias são fundamentais para mudar a relação que existe entre eleitor e representante. Além de permitir que o cidadão aprenda sobre política e se posicione nas discussões mais relevantes, tem o papel de fiscalizar o desempenho do parlamentar. Acesso à informação é fundamental
para o processo de representação, porque afinal de contas o eleitor só vai conseguir premiar e punir o seu representante no período eleitoral se esse eleitor tem alguma informação sobre o seu representante. Então, um acesso mais facilitado à informação que, por exemplo, as novas tecnologias de TI trazem para o dia a dia do cidadão, facilitam muito essa capacidade do eleitor de acompanhar o desempenho do seu representante e, através disso, de se envolver mais na política. Eu não vou dizer participar mais da política, mas ter mais informação e se envolver mais, tomar mais pé do desempenho do representante, o que é fundamental para o bom funcionamento da democracia. O aplicativo Poder do Voto pode ser baixado de graça para celulares Android ou iPhone. Basta acessar a loja de aplicativos e digitar Poder do Voto. Durante este mês, o Congresso Nacional tem uma iluminação diferente. É uma forma de lembrar o Dia Mundial das Doenças Raras, 28 de fevereiro. A cúpula e o anexo principal da Câmara dos Deputados foram iluminados com as cores lilás e azul. Já ao lado do Senado está iluminado de rosa e verde. O objetivo é conscientizar a população e os órgãos de saúde pública sobre as doenças raras e as dificuldades enfrentadas pelos pacientes para conseguir tratamento. Laís Vargas teve uma doença rara, artrite idiopática juvenil. Ela morreu há 2 anos, com 27 anos. A mãe dela, Lauda Santos, criou uma associação que auxilia os familiares de pessoas com esse diagnóstico. Ela conta como suspeitou da doença da filha. Ela criou uma bike uma cecizinha para carregar as bonecas no cestinho e tal. E a gente comprou e ela ficou muito feliz. Então ela deu 2 voltas na bicicleta e encostou com dor nas pernas. É considerada doença rara aquela que afeta até 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos. 80% delas decorrem de fatores genéticos, mas elas podem ter causas ambientais, infecciosas ou imunológicas. O diagnóstico de Laís foi rápido. Com 1 semana eu consegui ter o diagnóstico, por quê? Porque foi até rápido, porque a gente tinha uma parente no SUS, aí uma médica, uma pediatra, e ela me ajudou a fechar o diagnóstico da Laís. Mas esta não é a realidade para a maioria dos portadores de doenças raras. Em janeiro de 2014, por meio da portaria 199 do Ministério da Saúde, foi instituída a política de atenção integral aos pacientes com doenças raras. Só que essa política está andando muito devagar. Poucos centros foram habilitados, atualmente só tem 8 centros habilitados em todo o território nacional para atender cerca de 13 milhões de pacientes com doenças raras. E uma grande dificuldade de todos esses centros é a aquisição de novas tecnologias, e insumos para a realização de exames genéticos para diagnóstico. O presidente da Comissão de Assuntos Sociais, senador Romário, disse que vai pautar o tema. Já desde o ano passado já existe uma subcomissão de doenças raras, que ano passado ela era presidida pelo ex-senador Vladimir Moca. Essa subcomissão continuará, espero e acredito que com a presidência agora da nova senadora e minha amiga Mara Gabrilli, nós com certeza daremos uma atenção e uma voz diferenciada a essas pessoas que são desse segmento. Violência é o tema do programa Argumento desta semana. O senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, comenta as propostas do ministro da Justiça, Sérgio Moro, que trazem mudanças ao Código Penal brasileiro. O senador fala sobre o endurecimento das penas, a redução da maioridade penal e faz críticas às audiências de custódia. Olá! A violência é considerada um dos principais problemas do país em pesquisas de opinião pública. Alinhado com essa percepção popular, o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, apresentou um conjunto de propostas na área de segurança pública. Senador, o que o senhor imagina desse conjunto, da capacidade de intervenção no atual quadro de violência do país, com esse conjunto de propostas? Bom, primeiro, o Brasil inteiro já está consciente de que nós perdemos o controle da segurança pública. Hoje as facções criminosas, elas dominam territórios nacionais. Você tem, em quase todos os estados do Brasil, você tem facções criminosas que impedem as pessoas de entrar e sair a hora que desejam. E o Brasil escandalizado vendo
crimes bárbaros, né, da guerra de facções que praticamente hoje dominam, se não todos, mas a maioria dos presídios brasileiros. Então dá um caos total. Em qualquer pesquisa, como você mesmo mencionou, aparece essa preocupação com a insegurança. O meu estado mesmo, infelizmente, no ano passado, figurou como o segundo estado mais violento do Brasil, em termos de homicídio, e a nossa capital, infelizmente... Em quantidade ou per capita? É per capita, sempre per capita, né? E a nossa capital, infelizmente, figurou como a capital mais perigosa de se viver do Brasil. Mas isso é uma chaga nacional. Bom, e ao apresentar esses projetos, duas PECs e 4 projetos de lei, é resultado da minha percepção, que não é a única percepção de muitas pessoas, de que uma das formas de resolver este problema é endurecimento das leis. A sociedade não tolera mais, eu, você, ninguém, um pai de família, uma mãe, ninguém mais tolera ver uma polícia que prende numa sexta-feira, e aí são filhos nossos, homens e mulheres que arriscam sua própria vida, prende um marginal na sexta-feira. Na segunda-feira, se surpreende com ele solto, através de uma audiência de custódia. O que é uma audiência de custódia? Isso nasceu no espírito de um encontro, na década de 70, que a América Latina vivia ditaduras militares, o Brasil inclusive. A América Latina quase toda, hoje só a Venezuela, a maior parte é democracia. Então esse espírito nasceu na década de 70, em São José, como uma forma de preservar o Estado de Direito. Mas era outro momento. De lá para cá, o Brasil restabeleceu a democracia. A Argentina, a América Latina quase toda, Chile, que é até muito mais anterior do que a gente. E esse espírito, ele permanece. Então, isso é uma decisão do Conselho Nacional de Justiça, não é uma lei, e ela desmoraliza a ação policial. Então ela tem que acabar. O que acontece numa audiência de custódia? Ora, imagina o bandido, ele foi preso, marginal. Ele vai dizer o que na audiência de custódia? A mesma ladainha que todos eles dizem. O policial me perseguiu, ele me empurrou, ele tratou mal você, tratou mal, lógico que é isso. Então, a nossa Constituição, ela já garante que a pessoa, para ficar presa, ela foi pega em flagrante, ela vai para a delegacia. Ela só vai ficar presa se o juiz de plantão assim determinar. Ok, e isso tem que ser reestabelecido. Então eu sou contra a audiência de custódia porque ela coloca na rua, desmoralizando todo o trabalho das polícias brasileiras, que se sentem absolutamente... Imagina você. Os dados aqui do DF falam que 50% dos casos as pessoas são liberadas, até 50% dos casos as pessoas são liberadas. E são roubos de lata de leite, são furtos menores, né? Porque é um juiz que está avaliando a prisão feita pelo policial. O senhor acha que o juiz que faz essa avaliação, ele não tem condições de fazer esse trabalho? Não, ao contrário. Vamos esclarecer bem. O juiz é que tem este poder. Baseado numa resolução do CNJ, você passou a criar uma audiência de custódia... Que não é conduzida por um juiz. Que substitui o juiz. Então, isso tem que acabar. A audiência de custódia, ela não tem base legal. E olha, essa história, é bom averiguar direito. Eu escuto isso e leio isso muito. Ah, mas é um camarada que só roubou uma lata de leite. Primeiro que roubo é roubo. Bandido é bandido. Tá? Você tem muitos... membros de facção que acabam saindo pela porta que entrou 3 dias depois, como diz o meu estado, mangando da cara do policial. Então, vamos o que diz a lei. O sujeito foi pego em flagrante, ele vai para a delegacia. Todo o processo legal. E um juiz de plantão, porque tem que ter, é que vai decidir se ele fica ou não. Não é uma audiência de custódia. E ela tem que acabar. É como a saidinha. A saidinha coletiva. Que é outra proposta que o senhor está apresentando, que tem que acabar. Ora, a saidinha coletiva. Você libera 100, 200 presos, boa parte não voltam para a cadeia. Né? Veja, olha o caso daquela moça que matou o pai e a mãe. Que é muito simbólico isso, gente. Veja, ela foi liberada no Dia das Mães. Ela matou a mãe na cama, com requinte de crueldade. Foi condenada em 2000, a Suzane foi condenada em 2006, em 2016 ela já tinha o direito de sair no Dia das Mães. Isso desmoraliza o sistema. Então eu sou contra a saidinha coletiva, tá?
a região em que isso acontece vive momentos de pânico. Imagina você com sua família, marido, mulher, filho, morando nessa região, onde de uma hora na qual pra outra, existe uma penitenciária. aí libera 100 presos de uma vez só. Desmoraliza o sistema. Então isso tem que acabar. Uma outra proposta que o senhor apresentou, a PEC, né, que diminui a maioridade penal. Veja bem, hoje quase que tem um consenso, a não ser de setores da esquerda, né, que a esquerda namora com o crime. Tanto que ela apoia até hoje a Venezuela, que é um país criminoso. Você tem uma ditadura na Venezuela. Ela apoia, até hoje a esquerda apoia Cuba. Né? Eu não. Eu sou do Estado de Direito Democrático. A lei que nós temos pode ser ruim, mas é a que temos. Tirou dela é treva. Então, veja bem, há quase um consenso de que precisa baixar a maioridade penal. O Código Penal, feito em 1940, era outro jovem. 60, 70 anos depois, esse sujeito de 17 anos, que pode eleger do vereador ao presidente da República, precisa responder pelos seus atos. O que a minha PEC modifica daquilo que o próprio ministro Sérgio Moro apresentou? É que na ideia do Sérgio Moro, do ministro, figura respeitadíssima, que eu admiro, como quase todo brasileiro, é só para crime hediondo. Então, o jovem de 17 anos, quando não for crime hediondo, ele continuaria não sendo penalizado. Qual é o problema? Ou sendo penalizado dentro do sistema que penaliza jovens, né? Do ECA, mas o ECA para mim é uma desmoralização total. Quer dizer, você pega uma pessoa que matou uma família inteira, tá? O ECA, ele instrui que as pessoas que estão lá têm que tratar todos iguais. Então, o camarada que roubou, como você disse, uma lata de leite e o cara que matou a família inteira, né? Os cuidadores, eles têm que esquecer disso. E, portanto, se eles forem mais espertos e conseguirem passar um ano sem cometer nada, o que matou a família inteira pode estar na rua. E aquele que roubou uma lata de leite, se ele for um pouco mais agitado, se ele for um pouco mais nervoso, mais indignado, ele pode ficar uns 3 anos. Os 3 anos. Então, o que é fato? Na proposta... É porque muitas pessoas acham que adolescentes não podem ser penalizados e presos por seus crimes, né? Na verdade, eles são inimputáveis. Mas eles entram no sistema de... do que é uma proposta de ressocialização. Né? Eu quero entender que nós precisamos endurecer o jogo. Então, para mim, alguém que aos 17 anos pode eleger do vereador ao presidente do Brasil tem que pagar pelo crime cometido. Bom, mas isso o ministro concorda. E há quase um consenso. O crime hediondo. Qual é o problema quando você exclui os outros crimes? Você tem hoje no Brasil, dados oficiais, 63 mil homicídios no ano passado. Mas você tem um outro dado que é muito igual, que são acidentes no trânsito. Também é algo em torno de 60 mil. Pois bem, muitos desses acidentes que provocam 60 mil mortes no trânsito são provocados muitos por jovens, alcoolizados, drogados, muitos membros de facção, que matam uma família inteira. E aí? Ele não vai ser penalizado? Porque isso não é crime hediondo. Se ele é membro de uma facção, crime organizado não é crime hediondo. Então, se ele é membro de um crime organizado, que assalta aqui em Brasília, por exemplo, a Asa Norte, ele faz um arrastão na Asa Norte, não é crime, não é hediondo. Ele não vai ser penalizado. Então, a meu ver, você tem que abaixar a maioridade penal, como é na Inglaterra, como são nos Estados Unidos, países em que a segurança existe, né? E, a meu juízo, a PEC que está aqui quase pronta para ser votada precisa ser aperfeiçoada. E aperfeiçoada, no meu modo de ver, é dizer que todos os jovens, a partir de 16 anos, se cometer delito, tem que pagar por ele. Se ele tem discernimento, olha, veja bem, se a Constituição brasileira, ela entende que alguém aos 16 anos, ele tem discernimento para escolher o presidente do Brasil, ele tem que ter discernimento para saber que não pode matar. Então, é um conjunto de propostas, que visa mais tempo de encarceramento. Essa medida para mexer no Código Penal. Né? Você tem hoje uma... Por que você tem várias pessoas na rua que mataram pessoas com 2... Eu tenho gente no ar que eu conheço pessoas que sofreram. Mulher que perdeu o filho assassinado. Com 2 anos o assassino está na rua. Ainda ameaçando a mãe. Porque alguém disse que alguém da família viria do Nordeste para vingar a morte. Então eu vou matar a mãe também.
e a mãe teve que ir embora do estado. Casos e casos como esse. Por que isso? Porque no Brasil, a pessoa julgada, 200 anos de cadeia, não vai parar. 200 anos nunca, nem 50. Hoje o maior tempo de encarceramento são 30 anos. Só que com 1/5 da pena, ele já começa a concorrer para o regime semiaberto. Então, é por isso que muitas vezes mata, é condenado a 6 anos, 10 anos de encarceramento, com um bom comportamento, com 2 anos ele está no meio da rua. Então, o que eu estou propondo? A mudança do Código Penal. Você aumenta o limite máximo de encarceramento, que hoje é 30, passa para 50, e que a progressão de pena só se dará a partir do cumprimento de 3/4 da pena. O sujeito foi condenado a 10 anos, qualquer atentado à vida, regime fechado. Começa no regime fechado. E ele só poderá ter progressão de pena quando ele tiver, no caso de quem for condenado a 10 anos, 7 anos e meio de encarceramento. Senador, muito obrigada pela entrevista. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue aqui na TV Senado.